Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o tema de hoje, Vozes do Além. Estamos aqui com uma das maiores pesquisadoras de transcomunicação instrumental, reconhecida internacionalmente, Sônia Rinaldi. Bem, antes de falar com essa nossa convidada especial, esse tema interessantíssimo, vamos para um rápido intervalo. Olá pessoal, estamos de volta ao Enigmas. E antes de começar esse bate-papo com Sônia Rinaldi, essa expert em transcomunicação, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Violeta Vitória Som. A Violeta Vitória Som fica na rua Santa Efigênia 29 e conta com uma completa linha de instrumentos musicais, equipamentos profissionais e automotivo. Acesse o site da loja e conheça mais sobre os produtos. Estamos aqui com Sônia Rinaldi, essa expert em transcomunicação, que me honra sempre vindo ao programa Enigmas. Obrigada. Sônia, conta um pouco sobre essas captações de vozes e essas... na realidade, as pessoas se sentem até um pouco mais confortadas quando vão te procurar. Na verdade, é uma das finalidades da transcomunicação, né? Eu diria que a transcomunicação tem dois lados. Um lado é trazer o conforto para as pessoas que perderam alguém e a outra metade é a parte científica, por isso a gente busca a autenticação do fenômeno, para que realmente não fique até como uma religião, que de religião nós já estamos, né, até as tampas. Então, a ideia realmente é fazer um trabalho bem científico, mas o conforto é metade do trabalho da transcomunicação. Nós temos também a captação de vozes do além, que visa captar o que os nossos queridos, os nossos mortos, têm a dizer. E como isso pode ser comprovado, Sônia? Explica para o nosso internauta. Olha, a gente faz diferentes pesquisas acerca das captações via voz. Uma delas, a gente faz o levantamento do testemunho da pessoa que presenciou e que recebeu as vozes, de forma a ela informar que tal frase se relaciona àquilo que só a família sabia, correto. Às vezes nome que é dado de algum familiar, enfim, evidências que só quem está recebendo as vozes sabe. Então isso, digamos, já vai pesando a favor de ser uma evidência de autenticidade do trabalho. E fora isso, a gente também, daí entra o nosso pool de investigadores, vem fazendo diversas pesquisas, coisas assim super interessantes, buscando melhorar essa comunicação e fazer com que nós possamos gravar da forma mais controlada possível. Né? Então, preparando, por exemplo, o ruído de fundo, de forma que ele seja absolutamente ininteligível, para que as vozes que entram realmente sejam, de fato, paranormais. E uma coisa bem recente que a gente está trabalhando já praticamente de 10 dias para cá, é que a gente descobriu que as imagens têm voz. Olha só que é uma coisa interessantíssima. E a gente vem pegando das imagens a voz que elas trazem, embutida, não é coisa gravada aqui. É a imagem em si, ela pode ser lida sonoramente, entende? Interessante. É super interessante. Nós captamos uma vez num experimento feito comigo, né, Sônia? Que eles escreviam na... Ah, sim, isso é outro tipo de fenômeno, quer dizer, são muitos tipos. Esse que você se refere foi assim, infelizmente não se repetiu. Acho que dependia de você, né? Porque com a presença da Cris no nosso laboratório, surgia uma mão que passava na tela e quando ela passava já aparecia o texto, o bloco inteiro de texto pronto, ela passava de volta, apagava, passava de novo e assim foi escrevendo de bloco no chuvisco da televisão. Esse foi um fenômeno importantíssimo, raro, infelizmente, ainda não se repetiu, mas... É uma coisa preciosa. Mas nós vamos voltar lá, quem sabe aconteça novamente. Mas Sônia, eu sei que você trouxe... A Sônia, quando vem aqui, é uma delícia, porque ela traz tanta novidade. E quem é que não quer saber
daquele filho que está no além, ou daquela mãe que partiu, ou do pai, de algum parente que foi, e que isso torna-se um alento para a mãe ou para o pai, para a família, né, Sônia? Exato. Quando consegue o contato, eu sei, porque já vi dentro do próprio IPAT muitas mães receberem mensagens dos filhos e depois elas tomarem um rumo diferente e continuarem sobrevivendo de uma forma alegre, feliz, né, Sônia? Verdade. É superar com um pouco, claro, aquele ser amado sempre vai fazer falta. Claro. Mas quando ela está convencida de que ele vive, de que ele pode se comunicar, dá um novo up na vida, né? E a pessoa consegue ir em frente, enfim, superar um pouquinho de alguma forma, né? É verdade. E olha, o bacana de tudo isso é que a Sônia sempre fez tudo isso gratuitamente. Então, olha a seriedade, é uma pesquisadora, ela já veio para isso nesse planeta, né? Escreveu várias obras e está aí trabalhando com seres interdimensionais, extraterrestres e intraterrenos. Sonia, agora vamos falar um pouco esse último experimento. Veja só, eu trouxe um caso que é diferente disso que você acabou de falar. Dessa vez eu não trouxe de falecidos. Tá. Eu trouxe uma coisa bastante, não chega a ser inédita, mas é bastante incomum. Eu diria que quem conhece a transcomunicação, imagina que, em primeiro lugar, faça contato com falecidos. Se a pessoa souber um pouquinho mais, ela sabe que também é possível a comunicação com extraterrestres. Sim. Mas o que dificilmente as pessoas sabem é que é possível também a comunicação com vivos. Olha que interessante. E é muito interessante pelo seguinte motivo. A transcomunicação com vivos se dá com pessoas que estão com o cérebro danificados por doença, Olha só. né? Ou por algum tipo de situação, por exemplo, portadores de Alzheimer, autistas, paralisados cerebrais, pessoa anestesiada, pessoa em coma. Em coma eu já sabia. Exato. Nós fizemos um trabalho com gravação em UTI de pessoas em coma e foi interessantíssimo as revelações. Baseado nesses resultados, é que nós fizemos um passo a mais, fazendo uma transcomunicação com uma conhecida nossa, que mora em Contagem, em Minas Gerais, portanto viva, mas ela é portadora de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa que vai imobilizando a pessoa, né? De forma que, num grau bastante profundo, a pessoa já não fala, não se mexe, enfim, só fica a cabeça. Nós estamos vendo a Débora e ela está usando um equipamento para respirar, para facilitar a respiração. Isso se chama BiPAP e ela também ela tem dificuldades hoje pela doença que vai se agravando, né? Ela tem dificuldade de todos os tipos e aqui mais uma dela. Agora é importante contar um pouco o histórico da Débora porque tem a ver com as vozes que a gente trouxe. Claro, pode contar. Né? Então é assim, quando eu a conheci, ela tinha perdido uma filha, fazia 2 anos, e queria comunicação com a filha, tá? E aí nós fomos fazendo amizade nesses últimos 3, 4 anos que eu mantenho contato com ela até hoje, né? Através do computador, ela tem uma mão que funciona e ela consegue se comunicar por e-mail e ela foi narrando a vida dela. Realmente, eu diria que se existe alguém na Terra para onde convergiu todos os azares do planeta é em cima dela. Puxa né? vida. Então, tudo que você puder imaginar de ruim, de viver, ela passou. Né? Experiências difíceis. Isso, né? desde ser violentada, desde ter sido mãe solteira, desde ter perdido 2 filhas, desde ter um filho problemático, desde ter pouco dinheiro, enfim, tudo que você puder. E a doença, para piorar a situação. Então, mediante todo esse quadro, foi que eu decidi fazer experiências com ela. Olha que maravilha. E o que você conseguiu captar? Olha, coisas assim surpreendentes, porque agora já, digamos, conjuminando com as informações que a gente recebe dentro da parte espiritual, espiritualista e espírita, esse sofrimento todo dela, que é um sofrimento
que não é brincadeira, tem a ver, claro, com vida anterior. E ela, desprendida, podendo fazer a gravação, passou a dar informações sobre coisas dela, do passado, que ela, obviamente, conscientemente não sabia. Olha que Então, interessante. é bem hein? interessante. Nossa, a Sônia sempre trazendo novidades, né? Você imagina a ciência trazendo isso à tona? Quantas pessoas não serão beneficiadas sabendo exatamente o que aquela pessoa está precisando? Mas, sobretudo, a medicina, porque nós estamos dando voz a pacientes que não conseguem se comunicar. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa em coma, ela pode estar em coma há anos e, de repente, ela está com frio, ela está com fome, ela está com isso, está com aquilo, e é uma forma de poder orientar a equipe médica, né? Maravilhoso, né? Mas olha, aguenta aí, fica aí, porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Voltamos com Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem, conheça toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Sônia, satisfação imensa. Obrigada. E eu vou ficar com uma parte muito interessante que eu amo, que é o áudio, e você vai nos mostrar, né? Então, nós trouxemos aqui, não é isso? Para o nosso teleinternauta, essas vozes, essas captações. Isso. Então, eu trouxe as vozes relacionadas ao caso da Débora, né, que a gente falou agora há pouco, e esse primeiro áudio que a gente vai ouvir, por exemplo, na gravação da Débora desdobrada no nosso laboratório, inclusive em algumas oportunidades ela mencionou coisas que ela estava vendo desdobrada, ou seja, ela saiu, ela estava dormindo em Contagem, foi trazida ao nosso laboratório, onde ela pôde se manifestar. Certo. Tá? Bom, então, eu disse no bloco anterior que ela teve duas filhas falecidas. Perfeito. Uma delas, Camila, a quem ela era extremamente ligada, foi, claro, que ela não podia ter uma filha saudável e normal. Tudo na vida da Débora era sempre complicado. Ela teve uma filha que tinha duas doenças somadas, sendo uma delas o gigantismo. Então, a menina com 15 anos já tinha 1,95 m. Então, e também tinha problema de paralisia cerebral e tudo. Enfim, foi um karma muito difícil para a Débora, mas era a paixão dela. Então, a união das duas foi, assim, a vida toda da Camila, que foi sempre hospital para cá, hospital para lá e tudo, e, digamos, culminou com o falecimento da Camila. Isso foi um desastre absoluto para Débora. Então, esse primeiro áudio que a gente vai ouvir, sim, diz na voz da Camila, que também se manifestou, aproveitando a oportunidade da gravação. Então, ela diz, e a vida junto a gente cumpriu. Então, ela já começa a dar evidências de autenticidade, porque a menina está confirmando que a vida, elas cumpriram a missão de passar por aquele episódio da Camila, enfim. Vamos ouvir. Ai, muito nítido, hein, Sônia? Não é? Fantástico. O áudio seguinte diz uma coisa também relacionada à Débora, que fala assim, a mão não sabe escrever. A Débora não escreve já há muitos anos, né? Já desde que ela teve o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, sim, ela se viu impossibilitada de escrever. Então, tem tudo a ver o áudio que diz, a mão não sabe escrever. Vamos lá. A mão não sabe escrever. A mão não sabe escrever. A mão não sabe escrever. Pois é. Perfeito. O próximo
Eu estou falando com a Débora na gravação, pressupondo que ela pudesse responder, né? E ela, apesar da doença, da gravidade da doença, ela tem duas manias, vamos dizer, fumar e tomar café. Duas coisas que ela não poderia, né? Até porque ela tem problema para respirar e tudo, mas ela não consegue dominar esse vício. Então, os detalhes importantes que existem sim, mesmo, exato, né? por isso que é importante ir explicando. Então, no próximo áudio, eu digo, Débora, você queria fumar, né? E a voz responde, está desesperada. Débora, você queria fumar, né? E ela tinha mesmo isso era uma coisa real. E o próximo áudio é o seguinte, ela se alimenta muito mal por sonda. Percebemos até pelos aparelhos, pela foto, exato, né? Exato. Então ela tem dificuldade de fala, ela não se alimenta, né, pela boca, ela faz aquela parenteral, mas o café, de alguma forma, ela consegue absorver o café. Então, na próxima gravação, eu estava dizendo para ela, você não se alimenta, mas toma café. E ela responde, calma. E, na realidade, essa expressão, algumas vezes ela usou por e-mail, quando eu falava, Débora, você só está tomando café, você fuma muito e tudo, e ela falava que fazia bem, acalma. Então, a gente vai ouvir o próximo. E tomar café? Que bom que acalma, né? Se dá prazer, por que não, né? Pois é, quer dizer, já tem tantas situações difíceis, ainda tirar aquilo que gosta é demais, né? Pois é. Já quando a gente entra no próximo áudio, a gente já começa a invadir um pouquinho o passado dela. E é muito interessante porque pela transcomunicação a gente vê que então a questão da reencarnação é uma realidade, né? Embora muitas pessoas não acreditem e tudo, enfim. Mas ela faz referência em inúmeras gravações ao passado que comprometeu a vida dela atual. Razão pela qual ela, inclusive, passou a aceitar de uma forma mais resignada tudo que ela enfrenta. Né? Perfeito. Uma vida passada daí, né, Sônia? Uma vida passada, uma vida anterior, onde mais adiante a gente vai estar podendo observar pelas informações que ela deu, que ela teria vivido num período da Segunda Guerra e foi realmente aquelas que fez um bom estrago, né? Sim. Infelizmente, ela é a prova viva de que a gente colhe aquilo que planta, né? Então, olha, o próximo áudio, ela respondeu antes de eu perguntar. Ela responde e chora. E eu pergunto, você percebeu que esse seu sofrimento está relacionado ao passado? Então, ela confirma que não só apreende, mas como ela chora por perceber que o passado se relaciona à sua vida presente. Né? Vamos ouvir. Você percebeu que esse seu sofrimento está relacionado ao passado? É bem interessante. Né? Uma Isso comprovação. É muito interessante porque você pegou tanto desta vida quanto a vida passada e os mortos ainda juntos, né? No mesmo experimento. Exatamente. Veio a se composer todo, não né? É? No próximo áudio, eu ainda no mesmo assunto do passado dela, eu digo, você pode dizer se aí desdobrada, você entende o que te aconteceu, o que você fez? E ela responde, sim, e com que dor. Quer dizer, ela confirma que o passado dela é a razão dessa existência literalmente tenebrosa. Eu acho que quando a gente fala em coisas que dão errado, para nós, cada hora dá uma coisinha errada, é normal, né? Um problema para atravessar. A vida dela é um problema, entende? Então, vamos ouvir. Vamos lá. Você pode dizer se aí desdobrada você entende o que te aconteceu, o que você fez?
No próximo eu digo para ela, você está fazendo de propósito de não se alimentar, não é? E ela diz, peço coca. De fato, ela gosta de Coca-Cola também, outra coisa que não devia muito, né? Mas peço coca. Você está fazendo de propósito de não se alimentar, não é? No próximo, ela diz, aqui eles tratam de graça. É interessante, né? Porque ela observou que, estando desdobrada, ela podia ser tratada e tal, e que tratam de graça lá. Aqui se acha de graça. Aqui se acha de graça. Aqui se acha de graça. Eu acho que A próxima. acho que tem mais duas que são importantes. Sim. Quando eu falo da Camila, se a Camila a trouxe, a Camila, a filha falecida dela, antes ela diz, a minha amada, ela realmente era a paixão da vida dela. Na verdade, nessa vida passada, as duas trabalharam juntas no nazismo. E as duas pagaram juntas. Pois é. A Camila te trouxe? E essa que eu queria chegar. Eu pergunto se ela esteve na Alemanha. Sim. E ela fala em nome Hitler. E depois nós fizemos, pelos dados que ela nos forneceu, a descobrir que ela foi uma nazista chamada Maria Mendel, responsável por centenas de mortes, sobretudo de crianças, razão pela qual provavelmente ela perdeu duas, né? Então eu digo, você esteve na Alemanha? E ela confirma, em nome Hitler. Você esteve na Alemanha? Em nome Hitler. Lá você mandava as pessoas para a câmara de gás? Em nome Hitler. Em nome Hitler. Ainda dá? Muito bom. Bem, para mim, nítido demais, né? Dá tempo de mais uma produção. Então vamos lá. Vamos mais um. Isso aqui eu acho que foi uma filosofia dela, que eu acho que vale até para uma mensagem para o nosso telespectador. Eu pergunto para ela, você tem noção se você vai embora logo, se ela vai morrer, né? Porque é, obviamente, uma das coisas que ela mais gostaria, dentro da situação que ela vive. E ela dá uma mensagem que eu acho que vale para todos nós. Ela diz, na vida, nada é dispensado. E, em verdade, ela continua viva até hoje. Ou seja, ela não morrer é uma coisa que não dá para dispensar. É uma experiência que ela tem que passar. Então, a mensagem da Débora, na vida, nada é dispensado. Você tem noção se você vai embora logo? Sônia, eu só tenho uma coisa para te dizer. Gratidão imensa por esse trabalho. Porque com certeza é conforto para muitas pessoas, é conforto agora até para quem vive nesse mundo, né? Nessa impossibilidade. Gente, vamos abrir os olhos, vamos abrir os ouvidos, vamos ouvir melhor, vamos questionar, mas vamos também pesquisar. Eu quero que você passe, por favor, os seus contatos. Muito me emociona. Gratidão imensa. Por favor. Um prazer, Kátia. Então, quem quiser nos contactar é www.ipate.org ou ipate@uol.com.br. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero terminar esse bloco agradecendo ao nosso amparador Narisha, que é o nosso querido da Transcomunicação, que nos ampara extrafisicamente, e a nossa querida Sônia Rinaldi, que é uma mestra dessa matéria aqui no planeta Terra. Gratidão, Sônia. Faço minha as suas palavras, Cris, porque realmente gratidão imensa por esse momento. Infelizmente acabou, mas felizmente nós temos um convite para você. Vamos para o Egito conosco?
Dia 18 de novembro de 2013, embarcamos para esta viagem maravilhosa. São 12 dias lá, no berço da civilização. Entre em contato através do e-mail contato@abatur.com.br. E fone 3258-1100. E Hari Shiva, e gratidão, Tony Gandra, que nos produz toda semana. Nós vestimos Casa Shiva, que é um dos grandes conscientizadores aí da humanidade. Gratidão, Soninha. Um prazer Honra enorme enorme. estar com o Ipate. E até o próximo Enigmas, né, gente?